Eu saúdo a todos, na paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma noite, estarmos na casa do Senhor, para ler a palavra de Deus, adorar o nosso Deus. Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 115. 115. Vamos ler o Salmo com muita alegria. É a palavra do nosso Deus que fala conosco, Eu leio um versículo, a igreja lê o outro e assim a gente vai até o fim, Todos participarem da leitura. O título do Salmo diz assim: A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Começa o Salmo dizendo assim, eu leio um versículo, a igreja lê o dois e vai na sequência. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus, amados? Os mortos não louvam ao Senhor, Mas eu e você que estamos vivos, amém? Temos aqui liberdade de louvar e engrandecer o nome do Senhor, Eu queria convidar os obreiros aqui do coral, que possam nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e ofertas, Chegado o momento também de adorarmos ao Senhor, por meio das nossas contribuições voluntárias para a manutenção e crescimento da obra do Senhor, Os irmãos que estão em casa também podem ter esse privilégio de exercer a mordomia cristã por meio das transferências bancárias com os dados da nossa EADERN, que se encontram projetados no telão, mas também na transmissão, amém? E os obreiros estarão aqui para os que estão presencialmente, fazendo recolhimento por meio das salvas, Então, vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor uma bênção sobre todas as finanças do povo de Deus, da igreja do Senhor, não igreja somente instituição, mas igreja enquanto povo de Deus, povo santo escolhido, para que o Senhor chegue abençoando cada um, seja o autônomo, seja o servidor público, amém? Para que o Senhor faça multiplicar, isso? O azeite em nossa vasilha, que o Senhor faça multiplicar as bênçãos materiais também financeiras em nosso lar, O Senhor nos abençoa espiritualmente, nos abençoa com a proteção diária, acampa seus anjos ao redor das nossas famílias, mas também Ele é dadivoso no sentido de abençoar também de forma material, amém? Quem está feliz que o Senhor ore juntamente comigo? Eterno e soberano Deus, somos gratos, meu Pai, por mais uma noite que temos o privilégio de estarmos em Tua casa, Senhor.
Já temos, Senhor, louvado o teu santo nome, Senhor, ouvido a tua palavra por meio da leitura que aqui foi lida nesta noite, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por essa porção que aqui foi exposta da tua santa palavra, Senhor. Te apresentamos também, Senhor, nesse momento, todos os teus servos que irão dizimar e ofertar com amor, Senhor, com voluntariedade, para que tua obra continue sendo mantida, Senhor, e continue crescendo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada um dos teus servos, Senhor, que talvez por estarem passando por algum tipo de dificuldade financeira, mesmo desejosos de contribuir, Senhor, estejam impossibilitados, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que tu que és, Senhor, o dono do ouro e da prata, Senhor, tu que és o Deus da provisão, Senhor, pode chegar na vida de cada um dos teus servos, Senhor, das famílias, Senhor, continua sendo provedor, Senhor, colocando o pão de cada dia, dando de calçar, o de vestir, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que tudo, Senhor, está em tuas mãos, meu Pai. Nós te pedimos também, Senhor, pela continuidade deste trabalho, meu Pai, usa logo mais o teu servo que irá ministrar a tua palavra, Senhor, para que tua igreja seja edificada, continue, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra, meu Pai. É por tudo isso, Senhor, que nós já te pedimos e na certeza que tu és justo e fiel, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Enquanto os irmãos vão estar fazendo suas doações, né, isso, entregando seus dízimos e ofertas, o nosso instrumental, né, estará com a oportunidade de estar entoando aí um canto instrumental de louvor ao nosso Deus. Amém?
Glória a Deus, né? Louvar a Deus pela vida dos nossos músicos, foram pegos aí meio que de surpresa, né? Mas deram conta do recado. Glória a Deus, né? Com certeza o nome do Senhor foi engrandecido. Amém? São profissionais aí, tudo dá certo, né? Quando se juntam aí e com o Espírito Santo de Deus no controle, não tem como dar errado, não. Amém? Meus amados irmãos, é chegado o momento de ouvirmos a ministração da palavra do Senhor, né? Em tempo nós queremos justificar a ausência do pastor Eliezer de Souza, conforme foi dito aqui no pedido de oração. Nossa irmã auxiliadora hoje não estava muito bem, estava indisposta, permaneceu em casa, né, para ali se resguardar e também, né, para estar em repouso. E aí o pastor Eliezer optou por acompanhá-la em casa, inclusive se absteve hoje de estar ali no Templo Central também, em razão de estar em casa, né, dando apoio ali à sua esposa. Então hoje ele não pôde estar conosco, mas designou o presbítero Ricardo Oliveira, né, quem já vai estar a partir desse momento com a responsabilidade de estar trazendo o alimento, né, isso espiritual, que é a palavra do Senhor. Amém? Presbítero Ricardo, já com a oportunidade desse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma responsabilidade grande, viu, estar aqui, e a gente sempre fica temeroso, mas o Espírito Santo de Deus é quem faz tudo em todos, porque o querer e o efetuar é dele, é ele quem faz em mim, na minha vida e na tua vida. E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo está aqui. Eu tenho certeza disso, porque sinto a sua presença, e não só por isso, porque hoje eu estava no trabalho, bem atarefado, bem atarefado, e o pastor Eliezer mandou uma mensagem, eu não vi, aí ele deu um toque, eu vi que ele deu um toque, mas não pude atender naquele momento. Ele insistiu de novo e era o convite para eu vir aqui trazer a palavra. E o dia foi muito corrido, e foi um pessoal fazer um serviço lá em casa, e eu fiquei: Jesus, o que é que o Senhor quer falar para a tua igreja? Porque não é o que eu tenho, é o que Ele quer, o que Ele tem, o que Ele quer falar para mim primeiro, né? Porque primeiro a palavra vem ao meu coração, trata o meu coração, para depois vir a tratar o povo dele da forma que ele quer. E eu fiquei angustiado e fiquei olhando, e aí me lembrei do capítulo 2 de Efésios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 2. E eu fiquei aqui, quando eu cheguei, estava ali olhando e meditando ainda, e dizendo: Senhor, mas será que é isso? Será que não sou eu? Será que não é alguma outra coisa que o Senhor quer falar? Porque o alimento, quem dá é o mestre, é o pastor, né? O pastor, no caso, Jesus, né? Ele usa os seus instrumentos, usa os seus servos, usa a mim, usa o pastor Eliezer, usa quem ele quiser, né? E eu estava ali pedindo ao Senhor confirmação, e aí o coral cantou o quê? O segundo hino: maravilhosa graça de Jesus. A graça de Jesus, como foi cantado, maior que a minha vida, maior que o meu pecado. Que graça maravilhosa! Como é bom servir a esse Deus maravilhoso. Sabe? Porque imaginar que eu não mereço, mas mesmo assim Ele me dá. Eu não mereço, mas mesmo assim Ele fala comigo. Eu não mereço, mas mesmo assim eu pergunto e Ele responde, como respondeu a mim quando eu estava sentado ali. Entre um hino e outro eu estava dizendo: Jesus, será que a palavra é essa? E aí o hino que foi escolhido para o coral AD Candel cantar o segundo hino foi exatamente no assunto que eu senti no coração, que Deus colocou no meu, eu posso dizer isso, que Deus colocou no meu coração, de tratar hoje comigo e com você. E
o capítulo 2 de Efésios diz assim, se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé comigo, que a gente faz um exercíciozinho, né? O capítulo 2 de Efésios, a epígrafe diz: a salvação é pela graça. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas a graça é maior do que o pecado. E em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, glória a Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, aleluias, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te louvo por tua presença. Eu te louvo, Senhor amado, por esse momento em que sentimos a tua presença neste lugar. Te agradeço por falar ao nosso coração. Continua falando nesta noite. Eu te louvo, Pai, por tua graça em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque tu escolheste nos amar, nos amou, ao ponto de humilhar-se até a morte de cruz, para assumir o meu lugar na cruz do Calvário. Oh, maravilhosa graça! Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Ai, Senhor, eu te louvo. Fala aos nossos corações, continua falando. Te somos gratos por esses momentos, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Pode sentar, meu amado. Esse livro de Efésios, primeiro Paulo, ele passou 2 vezes ou 3 vezes, se não me falha a memória, em Éfeso. E é interessante que nessa cidade ele passou quase 3 anos em uma das oportunidades, na volta quando ele voltava de uma de suas viagens, ele passa quase 3 anos, 2 anos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 19, 10, diz assim: e isto durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. O que eu acho interessante nessa passagem de Paulo por Éfeso é que, quando ele chega lá, tinha uma pequena igreja, e essa igreja de Éfeso, eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo. E ele pergunta a eles se eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles respondem que não sabiam. Lá estava Apolo, um grande e eloquente pregador, mas que não tinham recebido ainda o dom do Espírito Santo. E
Paulo faz uma oração e eles recebem o dom do Espírito Santo. E aqui no versículo 19 acontece uma coisa que é muito maravilhosa, que para mim é um avivamento dessa obra. Eles estavam ali sem o Espírito Santo, era uma igreja acanhada, era uma igreja pequena, mas aí no verso 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Como Deus derramou o poder naquela cidade, naquela época. E era uma cidade que era construída para adorar uma deusa, a deusa Diana. Foi quando Paulo chegou lá no aerópago e falou sobre o Deus desconhecido. E nessa cidade, onde abundava a idolatria, onde abundava o pecado, superabundou a glória de Deus. E isso por causa da graça. Como ele, na prisão, quando ele já na prisão, ele escreve para os Efésios, e é essa carta que ele faz preso lá em Roma, e ele escreve aos Efésios dizendo: olha, preste atenção, e isso é uma grande lição para mim e para você, sabe? Porque eles tiveram uma efusão maravilhosa do Espírito Santo e estavam, sabe, numa efusão grande. E Paulo, preso, se preocupa com eles e nesse capítulo em especial que nós lemos, ele diz assim: olha, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é por você, não. Só faltou Paulo dizer: não é por mim, não. O que eu operava não era eu que tinha poder, era o Espírito Santo, era o Senhor, é aquele que desceu do céu e morreu por mim e por você, que através da minha vida e da vida de vocês está fazendo e operando maravilhas. Não é por sua causa, não é o seu poder, não é a sua eloquência, não é o seu falar, não é porque eu sei pregar, não é porque eu sei chegar e conversar e quebrar o gelo com alguém, não é porque o Espírito Santo, quando quer agir na vida de alguém, ele age, e se não tiver ninguém, ele usa uma burra, como usou no Antigo Testamento, para falar com Balaão. A burra de Balaão falou. Ontem na Eboerne, no testemunho do ministério não lembro se foi o pastor de Fortaleza, ele estava falando que disse que não queria ser crente, que não seria crente de jeito nenhum, tinha 12 anos, a família se converteu, a mãe puxou ele até a frente, ele disse: você vai, e ele disse: mas eu não vou fazer tudo o que eu quero da minha vida, não quero ser crente, não gosto disso. E aí foram visitar uma senhora que era uma senhora que não era crente de jeito nenhum, que não gostava de crente, e aí ela perguntou: vocês tudinho são crentes? Aí o pai e a mãe dele: sim, somos crentes. Aí ele disse: não sou não, eu vou aproveitar minha vida, eu não quero esse negócio de crente. E foi saindo, quando foi saindo, aí a mulher disse: venha cá, olhe, eu não sei porquê, mas eu escutei uma voz dizendo que você vai ser crente, você vai ser pastor e vai se casar com a filha de um pastor. Aí um outro pastor que estava lá fez: é a burra, a burra de Balaão, falando: é assim, irmãos, se não tiver ninguém que se ponha na brecha, Deus usa até um animal. Eu me lembro do testemunho de conversão de um, não sei se foi Vandinho Carneiro, que estava preso, e os irmãos passaram, ele estava no isolamento, os irmãos passaram evangelizando naquela prisão, e ele contava no testemunho dele que vinha um rato com um pedaço de papel na boca, com certeza o rato ia levar para fazer o ninho dele, e ele assustou o rato soltou o papel, e ele correu, e ele foi lá no papel e olhou, e estava escrito que Jesus o amava. E ele se converteu por causa de um pedaço de papel, de uma literatura, que chegou a ele através de um rato. Deus é o Deus do impossível. Por graça, por misericórdia, como nós lemos aqui nesse capítulo, pela misericórdia dele, é que ele opera em nós tanto o querer, e o querer é dele, quanto o realizar. Ele realiza comigo,
como diz o Matuto, ou semigo, comigo ou através de qualquer outra pessoa, Ele vai realizar o que Ele quer, o propósito dEle. Como disse Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu sei que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Eu dei esse trabalho para me converter, mas pela graça, pela misericórdia dEle, porque no versículo 4 diz aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Eu tinha raiva de crente, eu rejeitava crente, mas Ele me amou. E me fez assentar com os príncipes. Sabe por que príncipes? Sabe por que você é príncipe? Porque você é princesa? Sabe por quê? Porque nós somos filhos dos reis dos reis. E vamos reinar com Ele. E Ele me trouxe aqui para dizer, não é porque você merece, é por minha graça, por minha misericórdia. O único que pode dizer que eu sou é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai. Só Ele pode dizer, eu sou, eu faço, eu posso. Eu, Ricardo, dependo dEle. Em tudo eu dependo dEle. Para respirar eu dependo dEle. Porque se Ele quiser, eu apago agora. Se Ele quiser, Ele me exalta. Se Ele quiser, Ele me abate. É Ele quem faz tudo, é Ele que pode dizer, Ele faz tudo com quem quer, na hora que quer, quando quer, da forma que quer, e não tem que dar satisfação a seu ninguém, porque Ele é soberano. E foi a esse Deus que nós viemos aqui adorar, e foi a esse Senhor que nós viemos aqui para louvar e glorificar o seu nome. Pela sua graça, Ele nos dá livre acesso à sua presença e nos faz sentir um pouquinho da sua presença. Sabe como quando eu me lembro quando Moisés disse, eu quero te ver, e ele disse, não, você não pode me ver, eu vou passar na fenda da rocha, vou botar a mão e você vai ver a minha glória. E só com isso, quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava. Imagine como vai ser quando estivermos contemplando face a face. Por isso que a Bíblia diz, nenhum olho viu, nem desceu ao coração humano o que está reservado para mim e para você, quando Ele vier nos buscar. Aleluia! E isso pela sua graça. E graça significa, né, no hebraico, significa aquilo que se dá alegria, doçura, prazer, deleite, né? Boa vontade, amável, bondade, ou seja, Ele dá porque Ele é bom. Por isso que diz aqui o texto de Efésios, Paulo estava dizendo, olha, Efésios, vocês estão cheios do poder. E aí lembre-se que a primeira carta lá de Apocalipse foi escrita para quem? Para os Efésios. E se você for ver lá, ele diz, ele elogia, mas tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Volta. Por que eles deixaram o primeiro amor? Porque tantas maravilhas acontecendo. E aí às vezes você vê pessoas dizendo, eu fui ali e preguei e salvaram-se tanto. Não foi nem o Espírito Santo, né, que salvou? Eu fui ali, fiz isso, fiz aquilo. Calma, não foi você. É o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, eu não tenho nenhum mérito. A palavra de Deus diz que por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, se eu fizer tudo
o que eu tenho para fazer com esmero, ainda assim, eu sou um servo inútil. Sabe por que eu sou um servo inútil? Sabe por que dessa palavra? Mas eu não me esforcei, eu não estudei, eu não fui, eu não evangelizei, eu não me desloquei. Sim, mas você é um servo inútil. Você sabe por quê? Porque se não fora o Senhor, eu não tinha saído nem do lugar. Se não fosse o Senhor, eu não teria aberto os meus olhos hoje de manhã. É Ele quem faz. E quando nós temos essa consciência, não tem como não dar glória a Ele. Quando nós temos essa consciência de que Ele, sendo tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, escolheu me amar, escolheu assumir a minha culpa por graça, pela graça, como Paulo disse aqui aos Efésios, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é favor imerecido. E não fica só nisso. Pela graça nós somos chamados. Gálatas 1:15 diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, foi pela graça dele que eu fui salvo. Quando aprouve a ele, ele me chamou. Quando aprouve a ele, eu estava indo pegar os cristãos, eu estava indo prender, eu estava indo matar, mas aprouve a ele, sem que eu merecesse, me chamar. Pela sua graça, eu fui chamado por causa da graça dele. Pela graça eu fui chamado, pela graça você foi chamado, pela graça você que nos assiste no YouTube está sendo chamado a vir também aceitar a Jesus, aceitar as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Pela graça somos salvos, como disse, pela graça somos fortificados. Aleluia. Paulo dá um conselho a Timóteo, em 2 Timóteo 2:1, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí eu queria fazer uma pergunta: como é que eu me fortifico na graça? Paulo estava dizendo assim: Timóteo, olhe, se fortifique na graça que há em Jesus. Como é que eu posso me fortificar na graça? Dá para alguém me dizer isso? Hoje, aqui, quando nós meditamos aqui, começamos a meditar sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o que Ele, sem eu merecer, fez na minha vida, você foi fortificado. Você foi fortificado. Porque eu entendo que Ele me amou, e aí eu tenho forças para persistir, para resistir, para não cair na tentação, porque eu sei que não depende de mim, que é Ele quem opera em mim, eu sei que é a graça dEle na minha vida, então não vou lutar com minhas forças, eu vou me fortificar, porque eu sei que eu não sou nada, e eu vou buscar a graça dEle. E aí quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte. Quando eu sei que eu não tenho nada, eu busco o refúgio nele, e aí eu sou forte. Por isso que Paulo disse aqui a Timóteo: tu, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha uns meninos que toda vez que eu estava num local, eles vinham para querer brigar comigo. Era um rapaz que, em especial, não sei porquê, gratuitamente ele vinha e me provocava, e na época eu não era crente, e meio brigão, e aí, quando eu chegava para pedir satisfação com ele, aí tinha 2, 3 assim, que vinham para ele, e aí não dava, né, iam me dar uma surra, e aí eu saía.
Até um dia que eu cheguei num local e tinha um primo meu que era bem forte, todo mundo sabia que ele já tinha brigado com 3 e tinha dado em 3, e era um cara que era, sabe, como diz por aí, madeira de... E aí, quando o rapaz veio para mim, eu disse, meu primo está aí. Corri, procurei ele, quando vi, aí subi assim nos degraus, aí disse, você tem um rapaz que vem brigar comigo, e tem 3 que vem com ele, e eu não consigo dar nos 3, eles, quem são? Aí eu mostrei, a gente estava num lugar mais alto, eu disse, aquele ali é o que vem, e os amigos dele são aquele e aquele. Aí ele me chamava de Cade. Aí, Cade, você dá conta do rapazinho? Eu disse, tranquilo. Aí você pode deixar os outros 3 comigo. Eu disse, então vamos lá. Irmãos, eu fui e os rapazes desapareceram. Com certeza eles sabiam quem era o meu primo. Com certeza eles já tinham visto alguma coisa que ele tinha feito, que tinha brigado, que eles sabiam que eles fugiram, eles desapareceram. A gente procurou. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem um irmão mais velho, que se chama Jesus. Por isso que Paulo disse aqui a Timóteo, olha, fortifica-te na graça que há em Jesus. Vem a tentação, eu não vou conseguir aguentar, chega Jesus. Quando você vir a tentação, foi-se embora. Quando chegar o problema que você vê que não vai conseguir, tem um problema grande que você não sabe como tratar, você vai enfrentar o problema, não, você vai correr para os pés de Jesus, Jesus, vamos ali comigo, vamos resolver, toma a frente, vai abrindo os caminhos, e Ele vai abrindo os caminhos, e Ele vai abrindo o mar, como abriu o mar para Israel passar, Ele vai acalmar a tempestade, como acalmou a tempestade, e os discípulos estavam ali aperreados, e mestre, não se te dá que pereçamos. Quando eles correram para quem podia resolver, Ele resolveu. Portanto, hoje Ele nos trouxe aqui para dizer, a minha graça te basta. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, que há em Jesus Cristo, porque Ele está aqui para nos Ele disse, eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, eis que estou convosco, Ele é comigo, Ele é contigo, não tem como não glorificar, não como adorar um Deus como este, que apesar de ser Deus, me ama como ninguém. Pela graça somos fortificados, como já disse, pela graça somos firmados. Hebreus 13:9 diz, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que nada aproveitam os que a eles se entregaram. Hoje nós podíamos estar fazendo qualquer coisa, podia estar passeando no shopping, podia estar fazendo compras, mas escolhemos vir aqui, e a graça de Jesus, não sei você, mas está me fortificando. Não sei a você, mas está me firmando. Porque não tem como chegar na presença dEle e não receber da sua graça, não receber do seu ensino, não receber do seu amor, da sua misericórdia. Nós somos firmados, nós somos justificados pela graça. Romanos 3:24 diz assim, sendo justificados, e olha só, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Aqui o texto ele fala gratuitamente pela graça, né? A graça já é de graça,
Mas aqui no sentido, o sentido de graça aqui é o favor imerecido, é algo que ele está dizendo, olha, o preço ele já pagou, o preço ele já pagou, né? E nós somos, sim, beneficiados com a justificação que ele fez para mim e para você. Pela graça nós temos esperança. Porque quando sentimos isso aqui, sabe, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos seus filhos. O Espírito nos faz lembrar do que Ele nos disse e nos faz desejar estar com Ele, sabe? Porque se aqui na presença dEle, um pouquinho da presença dEle que sentimos, é tão bom, é tão prazeroso, que eu não sei ficar sem chorar. Imagine como vai ser lá. Imagine como vai ser lá quando Ele disser: vinde benditos de meu Pai. Para o reino que vos está preparado. Você é bendito, você é bendita. Pela graça, pela graça, pela graça. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E pela essa graça nós somos cheios dessa esperança. E somos herdeiros. Tito diz assim, 3:7, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Somos herdeiros. Sabe, João, quando viu, ele não tinha como descrever aquilo ali que ele estava vendo, porque faltavam palavras. A Bíblia diz que ele não podia descrever porque não desceu ao coração do homem. E ele diz que viu ruas de ouro, porque para ele era a coisa mais nobre que existia. E é para lá que eu vou com vocês. E é para lá, e é lá que Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Portanto, sede fortalecidos, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o texto que acabamos de ler, ele diz: para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. É essa graça que em nossas vidas nos leva à vitória. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí vem aquele texto onde Paulo aconselhou a Timóteo, né? Fortifica-te na graça. Resista debaixo da graça de Jesus. Quando alguém olhar para você e disser: irmão, tu está uma bênção, é pela graça. É pela graça. Irmão, você tem isso, é pela graça. É pela graça dele. Em nome de Jesus, fortifica-te na graça. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui ouviram e entenderam a voz do Senhor? Amém? Glória a Deus. Fabinho Suerda, vamos louvar o Senhor? Terminar louvando aqui a Deus, amém? Depois de Fabinho Suerda, a família, né? Rebeca está aí também, então vamos estar aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, né? Glória a Deus por isso, né? Soldado no quartel quer serviço, né, Fabinho? Chegou, já vamos glorificar a Deus aqui, amém? Meus amados irmãos, enquanto Fabinho se aproxima, nós vamos lá, vamos apenas otimizar aqui o tempo, né? E aí já dá, fazer o convite próximo domingo, domingo dia 26, né? Estaremos aqui em mais um domingo, né? Desde o primeiro momento de consagração, o culto
evangelístico do próximo domingo é sobre responsabilidade dos jovens e adolescentes, né? A juventude estará aqui em mais um domingo, desde as primeiras horas de manhã na consagração, logo em seguida café da comunhão, escola bíblica dominical e à noite o culto evangelístico, né? No sábado também teremos aqui o ciclo de oração de jovens, né? Estamos em campanha de oração, né? A juventude na busca por avivamento espiritual. Todos convidados também, a juventude, mas também toda a igreja do Senhor a estar presente conosco no círculo de oração a partir das 9 horas da manhã no sábado. Amém? Ainda acerca do nosso culto dominical, quem vai estar ministrando a palavra do Senhor é a nossa irmã Ana Paula, ela que é filha do pastor Daniel ali do Tempo Central, líder de jovens ali no setor 25, vai estar ministrando a palavra do Senhor no próximo domingo. Toda a família, né, de Candelária é convidada para estar juntamente conosco. Amém? Fabinho Suerda adorando ao Senhor. Uma ideia de vermelho e o amarelo também, por favor. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Hoje uma palavra dessa tão maravilhosa, né? Vamos adorar a Deus. A graça de Deus nos sustenta, viu? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Adora o Senhor conosco, adora. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade Tua misericórdia de me seguirá, tua misericórdia me seguirá, Senhor. Deus. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. és Fiel em todo tempo, Você tem liberdade de exaltar a Ele. em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Você tem liberdade de exaltar a esse Deus grande, a esse Deus que tem guardado o teu lar, tua família, e acrescentado além daquilo que você pediu ou pensou, segundo o poder que opera em ti, em nome de Jesus. Em pé mesmo, meus amados, eu queria convidar nosso irmão Fernando, ele vai estar aqui agradecendo a Deus por este culto maravilhoso, amém? Logo em seguida, nosso pastor Natanael impetrando a bênção apostólica. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Oremos agradecendo a Deus a sua visita nesta noite em cada coração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por este momento maravilhoso, Senhor, que tu separaste para falar conosco, Senhor, para derramar as tuas bênçãos, Senhor, em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, teu carinho, Senhor. Ó Deus eterno, e nesse instante, Pai, nós te pedimos que a tua bênção nos acompanhe até os nossos lares, Senhor, e continue a nos dar um final de noite abençoado na tua presença, Senhor. É assim, Pai, que te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Uma noite abençoada para todos, um dia amanhã na presença de Deus.